Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128 e meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida e louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida, pela vida das intercessoras desse ministério e pela vida dos seus familiares, porque eles são o motivo por nós estarmos aqui todos os dias orando e intercedendo em nome do Senhor Jesus. E louvemos o Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estudar a palavra. E hoje nós iniciamos um capítulo novo de Números 16. Nós estamos falando sobre Corá. E hoje nós vamos do versículo 1 ao 5. Esse capítulo é necessário que a gente estude passo por passo, bem devagarinho, porque tem muitas sabedorias para que venhamos aprender. Porque sempre no final do estudo eu pergunto qual a sabedoria para nós hoje. E depois é feito sempre uma oração pedindo santificação e profetizando milagres em nome do Senhor Jesus. Então, se você ainda não é inscrito nesse ministério, se inscreva aí em nome do Senhor Jesus, porque a partir do momento que você se inscreve, você já está nos dando autorização espiritual para que possamos orar por você e pela sua família. E se você ainda não me conhece, meu nome é Giovana Cristina e eu sou a líder do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo orar por você e pela sua família, despertando em você a fé de que é orando uns pelos outros que nós seremos curados. Então, aqui neste capítulo 16, nós iremos estudar sobre a rebelião de Corá, tá? Ou Coré, como algumas bíblias trazem. E não é só a rebelião de Corá, tá? Porque era Corá, Datã, Abirão, e nós vamos ver que On também estava envolvido nessa rebelião. E depois, mais para frente, nós vamos ver porque no final ele acabou escapando ileso, tá bom? Mas veja que Corá era filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então entenda que Corá era coatita, ou seja, da família de Coate. Portanto, primo de Moisés, pois Izar, pai de Corá, era irmão de Arão, pai de Moisés, Arão e Miriam. E entenda também que eles eram coatitas, que eram os responsáveis por carregar os utensílios dos santos, e a tenda deles ficava do lado do tabernáculo, do lado sul. Mas nós vimos também pelos estudos quando nós começamos a estudar o livro de Números, no capítulo 2, que ao sul também, porém ao redor do acampamento, do tabernáculo, ficava a tribo de Rubem, tá? Do qual nós já estudamos, ao derredor, lá no capítulo 2, que eu estou repetindo aqui. E Datã, Abirão e On, filhos de Eliabe, eram da tribo de Rubem. Porém, On era filho de Pelete, tá bom? Datã e Abirão eram irmãos. E On era filho de Pelete. E entenda também que nós já estudamos aqui a importância da vizinhança, ou seja, a importância daqueles que não são próximos. E foi exatamente por estar tão próximo que Corá, em sua rebelião, encontrou apoio na tribo de Rubem, que com toda certeza era a tribo mais próxima dos coatitas, ali dentro do acampamento de Israel. Ele não ia encontrar apoio na tribo de Judá, ele ia encontrar apoio na tribo de Rubem, que ficava próxima dele. Então, quando o versículo 1 diz que Corá pegou Datã, Abirão e On, ou que Corá tomou consigo, quer dizer que ele se separou da sua congregação para contestar o sacerdócio de Arão. Ou seja, ele se afastou para começar a persuadir aqueles homens contra o sacerdócio de Arão. Mas qual era o motivo da revolta de Corá? Então diz a tradição, pela tradição oral, que o descontentamento de Corá era porque Elisafã, filho de Zoel, que também era primo dele, primo de Moisés, e isso porque Uziel era irmão de Arão e de Izar, pai de Corá. Ele é que foi escolhido por Moisés para ser o líder sobre os filhos de Coate, por ordem divina. Isso está em Números 3:39. Então, diz a tradição que Corá disse: os irmãos de meu pai eram 4, consta, Arão, Hebron, Uziel, Izar e Izar, o pai dele. Ou seja, meu pai com os irmãos dele são 4, não é isso? Arão,
era o primogênito e seus 2 filhos receberam altos cargos. Um se tornou um rei, que significa Moisés. O outro é o sumo sacerdote, que era Arão. Então, a quem corresponde receber a terceira posição? Não seria a mim? Porque eu sou filho de Isá, o segundo depois de Arão, né? No entanto, Moisés nomeou como líder o filho do irmão mais novo, que é Uziel. Por isso, eu me exponho a ele e mudo e anulo as suas palavras. Aí ele, totalmente descontente, com o coração amargurado, ele foi e reuniu 250 homens para se opor à liderança de Moisés e de Arão. Aí no versículo 3, eles disseram: vós elevais sobre a congregação do Senhor. Ou seja, você, Moisés e Arão, vocês tomaram grandeza demais para si mesmo. Moisés, toda a congregação é sagrada. Todos eles ouviram os mandamentos do Senhor no Sinai, da boca de Deus. Se você tomou para si o reinado, não devia ter escolhido seu irmão para o sacerdócio. Não foram somente vocês que ouviram o Senhor dizer no Sinai: eu sou Hashem, o seu Deus. Todos nós ouvimos. Então, sabe o que estava acontecendo aqui, minha irmã e meu irmão? Era que Moisés estava sendo acusado, né, de ter tomado para si a liderança de Israel, né, de ter se autodenominado líder. E ele ainda estava sendo acusado de nepotismo, né? Porque além dele usurpar a liderança de Israel, ele ainda estava sendo acusado de ter elegido seu irmão para o cargo de sumo sacerdócio. E é uma acusação grave, né? Que na verdade não foi Moisés que escolheu Arão para sumo sacerdócio. Foi o próprio Deus que separou Arão para ser o sacerdote. Assim como foi Deus que chamou Arão para estar junto de Moisés como profeta, para ajudar a libertar o povo de Israel. E aí no versículo 4, então, nós vemos que Moisés, ao escutar a queixa de Corá, ele então caiu sobre a sua face. E os rabinos nos dizem que diante dessa atitude de Corá, Moisés ficou totalmente impotente, pois já era a 4ª transgressão do povo. A primeira quando eles pecaram com o bezerro de ouro. Aí Moisés orou. Depois teve o episódio pedindo carne. Moisés orou novamente. Depois o episódio dos espias. Moisés tornou a orar. Depois Moisés ficou impotente de tanto orar, de tanto pedir misericórdia. Tem uma hora que a gente cansa, não cansa, minha irmã? Não cansa, meu irmão, de tanto orar pedindo ao Senhor misericórdia por um povo que é rebelde, por um povo que não toma tenência, por um povo que não toma vergonha, um povo que está sempre ali na rebeldia, sempre seguindo o caminho da rebeldia. Então, no versículo 5, nós vemos que Moisés, ele disse: Deus fará conhecido quem é seu e quem é sagrado. Essa foi a resposta que ele deu. Entendeu? E qual é a sabedoria para nós hoje? Veja que Corá não passava de um homem invejoso, tá? Movido por interesses pessoais, pois é claro que ele queria um espaço na liderança dos coatitas, pois para ele ficar ali só carregando os utensílios dos santos não era interessante. Então, na cabeça dele, os seus primos, filho do seu tio primogênito, eram líderes, né? E na cabeça dele ele também deveria ser o próximo, né? E para ele essa era a ordem. E quando ele viu que Elisafã foi escolhido em seu lugar, ele então começou a duvidar até mesmo da escolha de Moisés. Pois se Deus tinha falado com todos no Sinai, então eles não deveriam depois ouvi-lo novamente dizer abertamente sobre a escolha de Moisés e sobre a escolha de Arão? Foi assim que ele pensou. Entenda que aqui o povo já tinha ouvido o veredito de Deus que eles iriam passar 40 anos no deserto, ou seja, eles iriam amargar ali 40 anos de sofrimento até morrer, né? Então ele só ajudou a alimentar na cabeça do povo todo aquele descontentamento, todo aquele ódio, entendeu? Entenda que Corá não era um qualquer, ele era um homem extremamente articulado, um homem extremamente inteligente.
Ele pegou o povo no momento que o povo estava fragilizado, no momento que o povo estava realmente com o coração totalmente duvidoso. Olha, será que o que Moisés realmente está falando veio de Deus? Nós não ouvimos. Ele simplesmente transmitiu o recado do Senhor. E nós vamos ter que obedecer. Obedecer a um homem que escolheu o irmão dele como sumo sacerdócio. Quem garante? Isso aí é nepotismo puro. Ele está escolhendo todo mundo da casa dele. Quem garante que foi Deus mesmo que chamou eles para a liderança? É muito fácil querer ser o nosso rei, querer estar num lugar de líder. Corá não era um bobinho. Ele não estava interessado em agradar o Senhor. Ele estava interessado em ser líder. Ele estava interessado em reinar. Ele estava interessado naquilo que pertencia a Moisés e a Arão, que foi o próprio Deus que deu. E quando uma pessoa está interessada naquilo que você tem, que foi o Deus que deu, essa pessoa está caçando destruição para a vida dela. Entenda isso, minha irmã, entenda isso, meu irmão. Queira sim vencer na vida, mas não queira nada que é do outro. Porque se aquilo que está com o outro veio de Deus, você vai se dar mal. Então, sabe qual é a sabedoria para nós hoje? Nós estamos cercados de Corás por aí. Tá? Nós estamos cercados de pessoas que o tempo todo nos invejam. O tempo todo pessoas invejosas. Pessoas que desejam o nosso lugar, que desejam a posição em que nós estamos. Pessoas que querem usurpar aquilo que é nosso. Pessoas que não tem nenhum, que nos acusam o tempo todo de usurpadores, que falam que nós não temos qualificação para estar ali. Pessoas que o tempo todo querem nos tirar, que nos acusam de depois. Que acusa a gente, faz inúmeras acusações sobre a nossa vida. Ah, eu duvido que Deus fala só com ela. É só com você que Deus fala? Ah, ele vai falar comigo também. Eu não acredito. Quando esse Deus falar comigo, eu vou acreditar. Enquanto ele estiver só falando contigo e me mandando recado por meio de você, eu não vou acreditar. Então, minha irmã e meu irmão, sabe o que nós devemos fazer? É fazer exatamente como Moisés fez. Deixar que Deus responda essas pessoas. Deixar que Deus responda essas pessoas. Às vezes você está aí, minha irmã, cansada de falar as coisas com o seu marido. Falar, olha amor, eu sonhei, o Senhor me mostrou em sonho. O Senhor me acordou de madrugada para orar. Esse comportamento seu não dá certo. Essa sociedade que você vai fazer está errado. Sai desse caminho. Esse amigo seu é da perdição. Sai fora. Ele é falso com você. Mas aí você vai lá e critica. Não, Deus só fala com você? Não, na hora que falar comigo eu mudo. Que Deus é esse que fica mandando recado para mim? Não, quando ele falar comigo. Pare de ser atrevido com o Senhor. Pare de ser atrevido com o Senhor. Diga isso para ele, minha irmã. Diga isso para ele. Porque todo homem atrevido, toda mulher atrevida vai acabar exatamente como Corá. Vai abrir um buraco na terra e eles vão morrer sem saber a hora que estão morrendo. Eles vão desaparecer sem saber a hora que eles estão desaparecendo, sem ter tempo sequer de falar misericórdia, meu Deus, me perdoa. Sem ter tempo algum para pedir misericórdia. Porque são atrevidos com o Senhor. Com uns o Senhor fala assim abertamente, o Senhor fala abertamente. Mas com outros o Senhor manda recado. Sabe por que o Senhor manda recado? Porque eles antes não foram buscar do Senhor. Corá, se Corá tivesse uma vida de oração, uma vida de um coração humilde, de buscar ao Senhor todos os dias, ele saberia que Moisés era a escolha do Senhor. Ele saberia que Arão era verdadeiramente a escolha do Senhor. Ele não precisaria afrontar aquela liderança. Ele não precisaria. Quem não busca o Senhor tem que viver de recado, sim. Tem que viver de recado, sim. Tem que ser humilde para aceitar esses recados. Tem que ser humilde para aceitar esses recados. Para que não acabe como Corá. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Então vamos orar em nome do Senhor Jesus.
Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, pela tua misericórdia. Eu te louvo pela tua bondade, Paizinho querido, pelo teu amor. Eu te louvo, Pai querido, pela minha vida, pela vida de todas as intercessoras desse ministério, pela vida de todos aqueles que estão inscritos nesse ministério, Pai. Eu te louvo e eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha nos dar um coração puro, um coração entendido da tua palavra. Que o Senhor venha tirar toda inveja do nosso coração, Pai querido. Toda inveja, toda amargura. Te peço por misericórdia que o nosso coração e o coração de toda a nossa casa não venha a ser como o coração de Corá. Porque hoje nós aprendemos sobre ele, começamos a aprender, Pai, que nós estamos no início do capítulo. Pai querido, nos dê condições de entender todas as coisas. Porque aquele que não te busca, verdadeiramente, ele vai viver de recado. E muitas vezes, Pai, nós estamos como Moisés na nossa casa, como Arão na nossa casa, simplesmente entregando recados para a nossa família. E eles não aceitam, Pai. Eles não aceitam e nos afrontam, se levantam contra nós com afrontas, com insultos, Pai. Mas nós te pedimos como igreja, nós te pedimos como profetisas da nossa casa, como profetas da nossa casa, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus, que o Senhor tenha misericórdia. Moisés aqui ficou calado, Pai, e ele disse, o Senhor vai mostrar quem é sagrado, quem é o santo, quem é o escolhido. Mas nós te pedimos misericórdia, Pai. Que o Senhor continue tendo misericórdia de todos que estão na nossa casa, que todos que estão dentro da nossa família e que têm afrontado o nosso ministério profético. Nós te pedimos perdão em nome do Senhor Jesus. E se porventura, Pai, nós no passado, por ignorância, afrontamos o ministério profético de alguém que nos enviou um recado do Senhor, nós te pedimos perdão. Eu, como igreja, te peço perdão, Pai, por todos, em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor te afaste de nós todo esse espírito de destruição que um dia ganhou legalidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. E que o Senhor possa nos colocar na posição, Pai, que o Senhor quer, que é uma posição de liderança. O Senhor Jesus, o Senhor veio aqui, o Senhor teve morte de cruz para que tenhamos vida e vida em abundante. Então o Senhor em abundância, o Senhor sofre, o Senhor padece quando o Senhor vê um dos seus filhos, Pai, seguindo para o caminho de destruição. Então nos perdoa, nos lava, nos purifica. Lava a nossa língua em nome do Senhor Jesus. Que a nossa língua não seja como a língua de Corá. Que a nossa língua não seja como a língua de Abirão, de Datã, homens rebeldes. Não seja em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos perdoe. Perdoe toda a nossa casa. Perdoe as nossas crianças, os nossos jovens, os nossos adolescentes, os nossos idosos. Perdoe os homens da nossa casa. Perdoe nós mulheres. Perdoe as mulheres da nossa casa. E que o nosso ministério profético seja cada vez mais restaurado para a glória do nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Deus querido, em nome do Senhor Jesus. Que todo espírito de destruição, que todo espírito de fortaleza, toda fortaleza que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo espírito de inveja, toda fortaleza de inveja, toda fortaleza de engano, de mentira, que se levantar contra a nossa vida, contra a nossa casa, caia por terra em nome do Senhor Jesus. O Senhor me mostra todos os dias que esse demônio está adormecendo, ele precisa ser aniquilado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Como igreja eu profetizo, Pai, bênção, eu profetizo cura, eu profetizo milagres, Pai, de portas abertas, em nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco, Pai, nós vamos entrar para o Shabat, Pai, para o nosso merecido descanso, e que nós possamos, Pai, descansar e iniciar uma semana de cura, uma semana de bênção, uma semana de paz, uma semana de prosperidade, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus um dia e ouvir aquele abraço, ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entra bendito de meu Pai, seja a tua maior ambição, mas que até lá você colabore com Deus para que toda a tua família seja transformada na família do Salmo 128.